palavra de Deus, ela diz assim, Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Agora, vamos ler aqui, irmãos, em Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 6. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição do Senhor, fato tremendo, impactante, maravilhoso, que traz para o nosso coração muita alegria, satisfação. Marcos 16, versículo 6. Diz assim a palavra: Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio o lugar onde o tinham posto. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem aberto os céus para nós, a Tua palavra para nós. Nós sabemos, ó Pai, que estamos pisando num terreno que é santo. É a Tua palavra, essa mesma palavra, Pai, que criou todo este universo. Porque nós entendemos pela mesma palavra viva que o universo foram criados pela Tua palavra. Essa palavra, Pai, ela gerou vida em nós. Essa palavra, Pai, nos alcançou. Teu Filho se revelou a cada um de nós. Então, mais uma vez nessa noite, nós almejamos e temos uma expectativa muito grande em ouvir a Tua voz, para sermos edificados, para sermos tratados, curados, restaurados. Por isso nós confiamos a Ti, a Tua palavra, a revele para nós. Frutifica essa verdade, Pai. Nos dê sabedoria para compreender as Escrituras. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o assunto da ressurreição é um assunto de vida. Todos nós, cada um de nós, vamos compreender com a ajuda do Senhor que o cristianismo é a comunidade de louvor e de alegria, e ela tem motivos para isso. É que Cristo ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, foi colocado naquele túmulo, mas Ele ressuscitou. Então quando nós nos reunimos, todas as vezes, nós estamos celebrando um Cristo que venceu a morte. Irmãos, Ele venceu a morte. Então isso deve trazer para o nosso coração muita edificação. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora Ele está vivo, à direita do Pai. E a Bíblia diz algo muito interessante, porque Ele ressuscitou, Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele, irmãos, que nos entende e conhece as nossas fraquezas mais profundas, mais efêmeras também. Mas Jesus Cristo, Ele habita em nós, então Ele é aquele que nos entende de uma forma que às vezes nem mesmo nós conseguimos compreender quem nós somos. Mas Ele habita em nós. Ele tem, irmãos, nos ajudado em todas as coisas, em nossas fraquezas, naquilo que concerne a oração. Ele tem intercedido diante do Pai por cada um de nós, porque nós não sabemos orar como convém. E a palavra fala que também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nesses momentos, irmãos, de dor, de sofrimento, nós aparentemente não conseguimos nem orar, não temos forças espirituais para orar. Mas nesse momento a palavra fala que o Espírito Santo, Ele pega junto conosco e nos auxilia em nossas orações, levando diante do Pai todos os nossos gemidos intrínsecos, que estão nas profundezas das nossas entranhas.
ele pega tudo aquilo e apresenta diante do Pai e suplica para que haja a manifestação do poder da vida de Cristo. Quando eu falo aqui, e as Escrituras também, falo da manifestação do poder da vida de Cristo, está se referindo à ressurreição de Cristo. Porque quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, significa que ele venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o diabo e venceu a morte. Então, quando nós estamos nele, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Porque ele venceu tudo por nós. Ele é o vencedor de Apocalipse. Ele é aquele que não perdeu nenhuma batalha. Até mesmo na cruz ele foi vencedor. Quando aqueles judeus religiosos o crucificaram ali, através dos soldados romanos, na realidade era o Senhor quem estava vencendo todos eles. Porque a palavra fala em Colossenses capítulo 2, que ele triunfou deles na cruz, principados e potestades. Na cruz, que aparentemente do ponto de vista humano seria um lugar de derrota, foi ali que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, está vencendo nós agora pelo caminho da cruz. Nós lemos aqui Filipenses 1,6, aquele que em vós começou uma boa obra, há de completá-la até o dia do nosso amado Senhor, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. E claro que Ele deseja ir fundo conosco, mas Ele não vai ser fundo conosco se nós realmente resistirmos a Ele. Ele não vai invadir a nossa vida, Ele não vai querer tratar de algo que nós não queremos que seja tratado. Por isso, irmãos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, a esse Cristo que ressuscitou, que ascendeu a glória do Pai, que está na glória do Pai, é o Todo-Poderoso. Então, Ele habita em nós, Ele está em nós. Interessante, irmãos, que o apóstolo João, vocês se recordam, na visão de João, o livro de Apocalipse, quando então João teve aquelas visões das coisas que breve iriam acontecer, João viu muitas coisas, mas ele também viu o Senhor ressuscitado. Isso trouxe grande alegria para o seu coração e ao mesmo tempo compungimento, porque, irmãos, a morte na nossa vida é algo tão desonroso. É muito triste quando a pessoa está lutando com a vida para não morrer. Mas nós sabemos que um dia a morte, ela vem ao nosso encontro e ela vai nos levar deste mundo. Se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. Mas a morte, para muitos de nós, ela é desonrosa. Agora, irmãos, quando nós cremos no Senhor, como dissemos hoje pela manhã, que a única maneira, então, de nós conhecermos o Senhor em realidade espiritual, é quando nós cremos na nossa identificação com Cristo, onde nós participamos junto com Cristo da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Então, isso significa que toda vitória que Cristo conquistou por nós, ela é nossa. E aquilo que era tão desonroso para nós, a morte, se torna para nós algo de glória. Porque nós falamos algum tempo atrás, lendo aquele texto, eu queria convidá-los aos irmãos a irem comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, veja aqui que nós não vamos mais sepultar os nossos mortos, nós simplesmente semeamos aqueles nossos queridos que morreram, né? Então, esses versículos aqui, eles são tão preciosos, são tão maravilhosos, que a palavra de Deus, ela diz assim, vamos ler com bastante cuidado, irmãos, porque é algo tão precioso, quando nós olhamos para uma vida de ressurreição, na qual nos foi concedida, porque Jesus, vocês se lembram, 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, nós temos uma declaração aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos dizendo o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Então, observa aqui que o Filho de Deus, Ele não morre, Ele dorme, Ele entra no descanso, até a volta de Cristo.
Visto que a morte veio por um homem, sabemos que Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí, meus queridos irmãos, algo maravilhoso acontece aqui. Agora, dê um pulo, por favor, no versículo 39 deste mesmo capítulo, que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 39. A palavra de Deus diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Agora, presta atenção, que coisa maravilhosa aqui. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Por que corpo na corrupção? Porque o nosso corpo, a cada dia que passa, ele está se corrompendo, a nossa carne está se corrompendo, ela está se definhando, ela está se enfraquecendo, está se enrugando, ela está se deteriorando. Porque ainda que Cristo tirou o pecado de nós estamos num corpo ainda que está sofrendo os efeitos da queda, as consequências da queda nos atingiu. Nós vamos morrer se Cristo não voltar para nos buscar. Mas, irmãos, olha que segurança nós temos na palavra de Deus. Lá na cruz em Cristo, Ele tirou, quando Ele morreu, Ele tirou o veneno da morte, Ele tirou o vírus da morte eterna de nós. Ele tirou na cruz o ferrão da morte, o aguilhão da morte, foi tirado de nós. Nós fomos libertados da morte. Nós que vivíamos com pavor da morte, com medo da morte, hoje Ele tirou este medo de nós, porque nós cremos numa vida de ressurreição. E aqui, tanto é que Paulo fala assim: vocês não estão enterrando os seus mortos, vocês estão semeando. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, nós, quando formos levantados do túmulo, nós receberemos um corpo incorruptível, que é um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo glorioso, onde não iremos mais sofrer corrupção, não iremos mais sofrer dor nem luto. Isaías, capítulo 60, versículo 20, fala que os dias dos teus lutos se findarão, o teu sol não se porá mais, porque o Senhor será a tua luz, e a tua luz perpétua. Cristo, Ele é a luz do mundo. Então aqui, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra. Essa palavra desonra aqui, ela é muito interessante. Que honra que tem para nós a morte. Você acha que a morte é algo honroso? Não é. Então, semeia-se em desonra, porque, irmãos, quando a morte, ela vem e fere, e tira alguém muito querido de nós, é uma desonra, mostrando para nós que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas Cristo venceu a morte. Então aqui diz: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Que coisa linda! Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas a coisa não para aqui. Muito interessante. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, no verso 54. Olha que lindo, querido. Olha que coisa preciosa. Ele está dizendo as mesmas coisas em outras palavras. Ele diz assim: quando este corpo corruptível
se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: engolida, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Irmãos, nós somos vitoriosos, porque a nossa segurança é que o nosso amado Senhor, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, nós vivemos uma vida de ressurreição. O apóstolo João, em Apocalipse 1, versículo 17, ele disse assim: quando eu ouvi, e ele viu o Cristo glorificado, ele disse assim: eu caí a seus pés como morto, porque a visão, quando temos uma visão de Cristo, a visão dele, ela nos dilacera, a visão dele faz com que a gente fique dado como morto, porque quando nós contemplamos o Senhor, o Cristo glorificado, irmãos, aparentemente, nós vamos nos considerar pessoas indignas para receber tudo aquilo que Ele é e fez por nós, mas, irmãos, graciosamente, pela fé nós já recebemos, e a nossa fé se concretizará numa realidade espiritual de uma vida de ressurreição. Então, quando João viu, caiu aos seus pés. Então o Senhor chegou para João e pôs ali sobre ele a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, sou o último. E o versículo 18 de Apocalipse 1:18, a palavra de Deus, ela diz assim: olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, que coisa preciosa! Cristo, ali na cruz do Calvário, Ele arrancou o aguilhão da morte e na sua morte matou a morte pelo poder da ressurreição. Vida de ressurreição é uma vida além do túmulo. Isso é maravilhoso. Isso é precioso demais para o nosso coração. Então a gente consegue, às vezes, se aguentar de tanta alegria, porque nós não pertencemos, irmãos, mais a este mundo. Morremos para este mundo. Nós não pertencemos mais a esta era, a esta terra, ou a essa nação chamada Brasil. Somos peregrinos e forasteiros, mas nós pertencemos à Nova Jerusalém Celestial. Nós somos de lá, irmãos. Agora, e é para lá que nós vamos voltar. Por isso que todo filho de Deus que vive uma vida de íntimo, de intimidade com o Pai, ele vai sentir saudade dele no momento em que está, às vezes, atarefado com algumas coisas, porque é tão bom você viver em comunhão com Ele, num silêncio gostoso com Ele, sendo tocado por Ele, conversando com Ele, Ele trazendo para a sua vida toda a realidade de uma vida de ressurreição. Isso é maravilhoso, isso é tão gostoso. Por isso, irmãos, que a ressurreição, ela é a bandeira mor de todos nós cristãos. Ressurreição. Nós não vivemos mais num campo de morte, mas num campo de esperança, de ressurreição. Jesus, Ele está vivo e Ele vai voltar. Vai voltar porque Ele está vivo. Ele está à destra do Pai, assentado, literalmente, e exercendo ali o sumo sacerdócio, intercedendo por nós. Mas Ele vive. A palavra fala, por exemplo, em Apocalipse 3:11, Ele disse assim: venho sem demora. Ele está ansioso para vir nos buscar. Agora, meus queridos irmãos, deixa eu falar aqui para aqueles que são casados, estão namorando, falando para todo mundo então, né? Quando você ama uma pessoa, você deseja estar perto daquela pessoa, não é assim? Tem aqui o irmão que mora fazendo faculdade lá de medicina, lá no Paraguai, eu tenho certeza, porque ela às vezes comenta, né, que saudade do meu namorado, saudade do meu noivo, e eu creio que ele também pensa da mesma forma. Mas quando se ama, não quer estar junto. Queridos, se nós dissemos que amamos o Senhor, quanto tempo nós passamos com Ele?
Podemos passar com Ele 24 horas por dia, mas eu trabalho, no seu trabalho, você pode passar tempo com Ele, estar com pensamento conectado com Ele, conversando com Ele em pensamento. Quando este amor nosso for despertado pelo Senhor, pode ter certeza de uma coisa, queridos, Ele vai voltar. Quando a igreja desejar o Cristo, que Ele volte, Ele vai voltar. Nós não podemos desejar algo que nós não amamos. Queridos, responda aí no seu coração. Você ama ao Pai? Você ama a Cristo? Você ama a palavra e tem prazer na palavra? Olha, a característica de muitos irmãos e irmãs que não têm uma vida ascensional com o Senhor, porque eles não têm prazer na palavra, não se pega as Escrituras durante a semana para ler. Muitos só abrem as Escrituras aqui, deixa a Bíblia num canto, nem pega nas Escrituras. Então, o seu corpo ele precisa de nutrientes, de nutrição, café da manhã, almoço, janta e alguma fruta no decorrer da tarde, para que seu corpo seja restaurado a cada dia que passa. Por isso tem restaurante, vamos no restaurante para comer, sim, mas para restaurar as deficiências imunológicas do nosso organismo, porque ele pede fome para sustentar cada um de nós. Se você deixar de comer uma semana, obviamente você vai ficar uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa fraca. Na vida espiritual, queridos, Pedro fala que é para nós desejarmos, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o verdadeiro leite espiritual, para que através dele, leite espiritual da palavra, você seja dado crescimento para a salvação. Quando você começa a desejar a palavra, se alimentar da palavra, você está se alimentando de Cristo. Ele é a palavra encarnada. Então ele diz assim lá em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós vivemos pela vida de outro, esse outro é uma vida de ressurreição, ele habita em nós. Agora, se nós não alimentarmos espiritualmente, nós vamos ficar, como o irmão colocou aqui no início, desanimados. Não vamos ter vontade de se reunir como igreja do Senhor, nós não vamos ter vontade de rever os irmãos, porque esses irmãos que também creram no Senhor, é que nós iremos viver com eles eternamente. Agora, queridos irmãos, você tem prazer na palavra de Deus? Você leu as Escrituras essa semana que se findou, essa que começou hoje? Talvez não, eu ouvi a palavra hoje, essa semana eu quero ler bastante a palavra. Queridos, leia a palavra, não é fácil, o difícil é você começar a ler, mas antes de ler, ore, fala, Senhor, abre o meu entendimento para que eu compreenda as Escrituras e fale comigo, Pai. Você tem expectativa de ouvir a voz do teu Pai Celestial? Você tem desejo de ouvir a voz dEle? Ele é o nosso noivo, Ele que morreu na cruz por mim e por você, e também nos incluiu naquele sacrifício, e nos deu a sua vida nova. Vida nova porque essa vida nova, ela vai ser nova eternamente. A nossa vida velha começou lá com Adão, está aqui e nós estamos dando sequência nela. Essa vida vai se acabar na sepultura, mas aqueles que têm a vida de Cristo vai viver uma vida além túmulo, como o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 1, versículo 3, pelas misericórdias do Senhor, que nós fomos regenerados, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, Ele vai voltar, mas como Ele vai voltar se nós não desejamos? Às vezes nós cantamos aqui, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, mas isso nós estamos só verbalizando externamente. Às vezes isso não é uma realidade interior do nosso coração, de amarmos o Senhor, de desejarmos que Ele volte. Você ama o Senhor? Responda aí no seu coração, avalie, você ama o Senhor? Agora não tenha dúvida que do outro lado, Ele te ama
com amor eterno. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em Apocalipse, irmãos, tem muitos versículos que mostram que Ele vai voltar. Em Apocalipse 22, versículo 7, está escrito assim, Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Em Apocalipse 22, 20, ele também vai dizer a mesma coisa, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E sabe por que ele vai voltar? Porque Ele vive, Ele ressuscitou. Aliás, Ele é a ressurreição. Não apenas a ressurreição, ressurreição e a vida. E a palavra que Ele lançou para nós, quando nós cremos, essa palavra penetrou no nosso coração, trouxe todo o esclarecimento do projeto da salvação dEle. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna, vida que não se acaba mais. Como nós podemos, irmãos, rejeitar essa vida de Cristo? Como nós podemos deixar ela em segundo plano? É prioridade essencial, ou pelo menos deve ser, na vida de todo filho de Deus, priorizar o Senhor, priorizar a Cristo. Quando nós priorizamos o Senhor, nós estamos priorizando tudo aquilo que concerne a Ele, o seu corpo, a vida da igreja, o corpo de Cristo. Então, queridos, guarde bem isso, que a ressurreição de Cristo não foi uma ilusão para nós, não foi, mas foi um acontecimento testemunhado pelas Escrituras e por testemunhas oculares como o apóstolo Pedro, como seus discípulos e mais de 500 irmãos quando ouviu Ele ressuscitado. Está entendendo, irmãos? Então, foi o próprio Jesus que pregou para os discípulos a ressurreição, que Ele iria ser crucificado, morto, ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E depois foi lembrada pelos anjos, porque quando Cristo morreu, os discípulos ficaram como que desesperançosos. É como que estivesse apagado da mente deles aquilo que Ele havia dito. Morreu, Pedro foi pescar e levou muitos discípulos junto com ele. Então, eles ficaram sem esperança. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús retratam exatamente isso. Nós esperávamos que o Cristo seria aquele que iria derrotar os inimigos e ia vencer. Jesus estava ali conversando com eles, ressuscitado, necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram que havia acontecer com o Senhor. Não está escrito que Cristo, Ele iria sofrer, iria padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Eles não compreendiam isso, porque eles focaram na morte. Ele morreu, acabou, não tem mais esperança. Mas Ele era a ressurreição e a vida. Porque, irmãos, sabe onde que nós limitamos o Deus da ressurreição? Quando, por exemplo, nós vamos em um velório, nós vemos ali aquela pessoa estendida naquele caixão, vemos ali os familiares chorando, com desespero. Então nós olhamos para aquilo e vemos o fim de todas as coisas, o fim de todos nós. E parece que nós não temos esperança, irmãos. E parece que muitos quando vai a algum velório, baixa a cabeça, fica ali macambúzio, zorumbático, olhando para a falibilidade do ser humano. Mas, queridos, dizer uma coisa para vocês, eu amo fazer velório de filho de Deus, de nova criatura, porque num velório de uma nova criatura tem louvor, tem celebração, tem festa. A tristeza, a dor da perda, ela é mesclada com a alegria, com o conforto da igreja. Sabe como que Cristo vai consolar aqueles que estão ali quando perderam os seus entes queridos? Levando um irmão lá. A igreja presente, 2 ou 3, estiver reunido ali intercedendo, porque quando eu vou a algum velório, eu vejo ali a família chorando, eu intercedo ao Pai por aquela família, para que o Senhor então console
e conforte, e traga impacto, e usa aquele expediente de luto para trazer ali esperança viva. E quando nós falamos, em muitas oportunidades o Senhor tem nos dado essa graça de pregar em velório, e quando falamos que há uma esperança, que Jesus Cristo ressuscitou, que Cristo em vós, a esperança da glória, irmãos, os corações que estavam ali cabisbaixo, eles começam a ter como que umas faíscas de esperança. Ele ressuscitou. Eu vou morrer, porque a pessoa vai ter que meditar, eu vou morrer, mas Cristo, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele diz que todo aquele que nele crê e morrer, vai viver, e todo que vive e crê nele nunca morrerá eternamente. Jesus é a ressurreição e também a vida. Irmãos, que esperança nós temos quando cremos em nosso amado Senhor. Agora, as pessoas complicam tudo, elas mesclam religião, mesclam uma série de práticas cristãs totalmente desordenadas da palavra, e vira uma bagunça, e perdem totalmente Cristo ressurreto de vista. Elas começam a retroceder na sua vida cristã. Aí elas têm que fazer coisas para tentar alcançar o favor de Deus, mas não é por aí, irmãos. A palavra fala que é para nós tomarmos cuidado, para não termos um perverso coração de incredulidade. Quando cremos em Cristo, nós cremos num Cristo ressurreto, num Cristo ascenso, e o Senhor sempre vem enfatizar sobre a ressurreição. Quando o Senhor Ele foi para o túmulo, abra comigo por favor lá em Lucas capítulo 24, versículo 5 e o versículo 7. Aqui aquelas mulheres chegaram ali primeiro no túmulo, elas estavam com bastante medo, elas olharam para o chão, e aí estava lá 2 anjos, aqueles ministros do Senhor, que vieram ali para testificar sobre a ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 5, de 5 a 7 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Vocês estão buscando Ele na sepultura, mas Ele vive. Por que vocês estão buscando entre os mortos ao que vive? Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Os anjos estavam dizendo para aquelas mulheres, e depois também para aqueles homens: vocês não se lembram que Ele disse? Vocês não creram na palavra dEle? Ele disse aqui que Ele, o Filho do Homem, seria entregue nas mãos dos pecadores, que Ele seria crucificado e morto, que Ele ressuscite no 3º dia. Quantos dias faz que Ele morreu? 3 dias. Então, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, como Ele disse. Então, este é um testemunho da palavra, irmãos, que Ele vive. Sabe por que muitas vezes o nosso cristianismo não impacta a vida de muitas pessoas? Porque nós cremos num Cristo que morreu. Nós não temos dificuldade em crer no Cristo, que é a própria ressurreição, que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou e vive a destra do Pai, também vive em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, porque Cristo vive em mim, Cristo é a minha vida. Irmãos, nós temos dentro de nós uma vida de ressurreição, uma vida que não se acaba mais. Claro que aqueles que não creram, ali no túmulo está escrito: aqui jaz restos mortais de fulano de tal. E claro que se ele não creu, ele está perecendo eternamente. Quantas pessoas, eu disse aqui para vocês algum tempo atrás,
que o lugar onde mais se ora não é aqui na reunião da igreja, não. O lugar onde mais se ora não é lá em Toronto. O lugar onde mais se ora não é nessas megas igrejas. O lugar onde mais se faz oração é no inferno. Vou citar para vocês um exemplo aqui. Lembra daquela parábola que Jesus contou, né, em Lucas capítulo 16? Rico e o Lázaro, ambos morreram. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, que é o inferno. E lá no inferno ele orava: Pai Abraão, manda, dando ordem para Deus, como muitos estão dando ordem para Deus. Eu determino, eu faço, assim são os ricos opulentos. Pai, manda Lázaro, que molhe a ponta do dedo e me refresque aqui a minha língua. O meu professor Josadak, ele disse uma coisa muito interessante no pequeno vídeo que eu vi essa semana, que enviaram para mim. Ele disse numa exposição da palavra, ele disse assim: quando Cristo estava na cruz, ele disse: tenho sede. E ele colocou de uma forma tão linda aquele ato, aquela visão que o Senhor deu para o seu coração. Tenho sede, por quê? Porque Cristo na cruz, ele estava enfrentando o meu e o seu inferno. Ele desceu até as mansões dos mortos. Ele sofreu o meu e o seu inferno. Para quê? Para que eu e você não fôssemos para esse local de tormento. Irmão, isso é maravilhoso demais. Esse Cristo que nós temos, ele é incomparável. Ele é inigualável. Quem pode se comparar a ele? Ninguém, irmãos. No entanto, ele venceu a nossa morte, o pecado, Satanás, o diabo. Por isso que a ressurreição de Cristo é a pedra angular da doutrina da ressurreição dos mortos. E a pedra de remate, a pedra de esquina, ele ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas ele ressuscitou. E os mortos também serão ressuscitados. Mas se ele ressuscitou, ele é, diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, ele é as primícias. Ele é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro e depois os que são de Cristo. Assim também será na sua volta. Quando ele voltar, primeiro vai subir os que estão nos túmulos. Em segundo lugar, será nós não iremos experimentar a morte, se ficarmos até o dia da sua volta. Paulo fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, instantaneamente. Você acha que não tem poder para isso? Você acha que os filhos de Deus serão transformados num abrir e fechar de olhos? Os brasileiros, os ingleses, os americanos, etc. Tem sim, porque Paulo disse lá em Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso, escute aqui, para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí você pensa numa coisa que é impossível na tua cabeça perímetro de boné ou de miolo mole. O que Deus pode fazer de mais extraordinário? A Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está em mim, está em você. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim a meu respeito, não vão falar de religião, não vão falar que vocês frequentam a igreja A ou B ou C. Vocês vão dar testemunho de mim. Cristo é a minha vida e pode ser tua vida se você crer. Se você não crer, você está perdido, está condenado, já está julgado. Entende, irmãos? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai evidenciar para nós que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não passa de
peça de museu. Lá, muito bonito, muito lindo, cheio de doutrinas, cheio de coisas belas, de louvores maravilhosos, até de exposição da palavra maravilhosa. Mas se Ele não ressuscitou, a nossa pregação, ela se torna vã. Então, irmãos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós cantamos uma canção, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Agora, irmãos, quero citar para vocês um texto aqui. Abra lá em João capítulo 14, versículo 19. Aqui, irmãos, Jesus Cristo disse para nós algo tremendo, algo impactante, algo maravilhoso, algo que vai encher o nosso coração de alegria, porque foi Ele quem disse, e nós temos que crer nessa palavra aqui, que ela é tão maravilhosa como as demais palavras que Ele já proferiu. João 14, verso 19, a Bíblia diz assim, olha que lindo, Ele está dizendo aqui para os seus discípulos e também para nós: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Essa aqui é a mensagem que Ele tem para o mundo. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Ponto e vírgula, continua o assunto. Vós, porém aqui está estabelecendo um contraste. Vós, porém, me vereis. Irmãos, nós vamos ver o Senhor. Nós que cremos nele, Ele disse aqui: vós, porém, me vereis. O mundo não vai me ver. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, eu ressuscitei dentre os mortos. Porque eu vivo, vós também vivereis. Essa palavra vivereis aqui no grego, ela não tem uma definição. É uma palavra muito longa, uma palavra que não tem nem começo nem fim. Eu vivo, porque eu vivo, vós também vivereis, porque vocês têm algo que eu coloquei em vocês, que é eu mesmo, que é Cristo mesmo. Então, eu vivo, vós também vivereis, e vivereis eternamente. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerei. Temos também uma outra passagem tão linda, tão maravilhosa, irmãos. Eu queria que vocês abrissem comigo. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, os versículos 13 e 14. O contexto aqui é sobre aquela visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. Se você ler do versículo 1 até o versículo 14, e um pouquinho mais para frente também, você vai descobrir ali que aqueles ossos secos têm tudo a ver conosco. Lá era uma figura da casa de Israel. Nós somos hoje o Israel de Deus, porque nós temos aquele que nasceu lá na Judéia, Cristo, Ele habita em nós, então nós somos o povo de Israel. Então Ezequiel capítulo 37, 13 e 14, a Bíblia diz assim, presta atenção, irmãos, que coisa linda aqui. Ezequiel 37, versículo 13 e 14. Sabereis que eu sou o Senhor. Quando ele disse aqui, sabereis que eu sou o Senhor, porque Ele iria se revelar a nós, ao seu povo, o povo que é de propriedade exclusiva dEle. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Olha aqui, irmãos, que esperança linda, maravilhosa, que promessa, que promessa. Ele disse que nós o reconheceríamos, saberíamos quem é Ele, quando Ele abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Por quê? Porque vocês são meu povo, eu vou abrir a sepultura, vou tirar vocês dela. E aí ele continua dizendo o seguinte, no verso 14, porém esse aqui, é uma proposição aqui hebraica que significa dentro, colocado dentro de um vaso. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ele disse, se Ele disse, irmãos, Ele vai fazer.
Aqui Ele já fez. Ele já fez dentro da eternidade, porque somente quando Cristo fala aos nossos corações de uma forma tão linda, é que a nossa sepultura vai ser aberta. Ele fala lá em João capítulo 5, versículo 25, que viria a hora em que o que estão no túmulo ouviria a voz dele e viveriam. Agora, queridos, nós já nascemos espiritualmente mortos, separados da vida de Deus pela ignorância em que nós vivemos. Trevas, entendimento obscurecido. Então, a palavra de Deus, quando ela é penetrada no nosso coração, ela então descortina, primeiro, os olhos do nosso coração. E o Espírito revela tudo aquilo que Cristo é em realidade. Ele é vida, vida em primeiro lugar. E aí depois nós vamos descobrir tudo aquilo que de fato pertence e é de Cristo. Vocês devem ter lido muito a respeito do apóstolo Paulo antes dele ter um encontro com o Senhor. Então ele era o Saulo de Tarso. Paulo falava 3 línguas. Paulo era muito conhecido pelas culturas da sua época. Paulo, se estivesse no nosso meio hoje, ele era um grande filósofo antes de conhecer o Senhor. Então, se tem algo que Paulo, depois que ele conheceu o Senhor, que ele sempre fazia, era argumentar. Argumentar, argumentar e argumentar. Ele aprendeu com a sua filosofia. Interessante, irmãos, que antes dele crer, claro, nós sabemos que, como eu já disse aqui, ele era um grande filósofo. Agora, e todo filósofo, vocês sabem que eles têm muitas argumentações. Paulo faz, depois que criou no Senhor, algumas argumentações. Por exemplo, ele argumenta: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O que adianta nós pregarmos a Cristo se Ele não ressuscitou? Não tem nenhuma esperança. É a primeira argumentação. E a segunda, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Olha que grande argumentação. E a terceira, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, todos os apóstolos e os discípulos e os filhos de Deus são testemunhas falsas de Cristo, porque Ele não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, os cristãos ainda estão debaixo do poder, do carrasco do pecado. Estão debaixo, ainda presos. E se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, todos eles pereceram ou irão perecer. Ele diz, continua dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nós os cristãos somos os mais infelizes de todos os homens, mas graças ao Senhor, nós somos um povo mais alegre deste universo, porque temos o Cristo da ressurreição morando dentro de nós. Que coisa linda, irmãos, é precioso demais, mas de fato Cristo ressuscitou. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, verso 14, temos aqui uma declaração linda. Irmãos, a palavra de Deus era muito rica. Eu fico admirado em perceber que muitos nem pegam nas Escrituras durante a semana. A palavra é muito rica, irmãos. Você não sabe o que você está perdendo. Tesouros insondáveis, inesgotáveis. Tem muita gente passando fome espiritual, morrendo de inanição espiritual, mas tem toda a provisão de alimento no seu lar, na sua casa, dentro das Escrituras Sagradas. E a mesma coisa, você está padecendo necessidade, com a sua conta bancária mais de 10 milhões. É tolice você não ir lá e tomar posse desses 10 milhões para o suprimento das suas necessidades. Assim são muitos cristãos que têm as Escrituras, têm a palavra, têm todos os recursos espirituais, mas não abrem a Bíblia. Estão mais preocupados com a sabedoria do mundo. Deus diz que a sabedoria do mundo Ele tornou louca. É loucura a sabedoria do mundo diante de Deus. Não tem valor nenhum.
Cristo é a nossa sabedoria. É uma sabedoria que ninguém pode resistir, né? Então aqui, irmãos, 1 Coríntios 6,14, a palavra fala assim: Deus ressuscitou o Senhor. Que lindo, irmãos. Essa palavra aqui tem que ser apreciada. E também, Deus ressuscitou o Senhor. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Irmão, você acha que tem que temer a morte? Não. Irmãos, quando Jesus Cristo estava aqui na face da terra, o que o habilitava ele fazer todas as coisas era o Espírito Santo. Quando Jesus foi para a sepultura, quem o ressuscitou? Aqui nós estamos vendo que é Deus, Elohim, Deus, o nosso Pai, ressuscitou. Mas aquele mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus Cristo, se você creu, habita em você. Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Que lindo versículo. Aliás, não é lindo esse versículo, irmãos? É um versículo tremendo, é um versículo maravilhoso, é um versículo impactante, é um versículo que não dá para explicar com palavras humanas. Diz assim, Romanos 8, versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus, o Espírito dele habita em nós. Olha aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oh, irmão, que coisa mais linda, mais preciosa. Então, vamos entender uma coisa aqui, que a ressurreição de Cristo não é uma doutrina lateral e secundária, mas ela é o próprio fundamento sobre o qual construímos a nossa fé, é na ressurreição de Cristo. Então, ela é o golpe final nas pretensões daqueles que de fato não creem numa vida de ressurreição. É tão triste, irmãos, hoje em dia, que as pregações têm sido voltadas para as suas necessidades pessoais terrenas aqui. Você quer ser uma pessoa boa, você tem que dar dinheiro para a igreja, Deus vai te abençoar. Deus não é Deus de troca. Quando que um filho de Deus vai trocar algo com Deus? Isso é religião do diabo, do capeta, desses picaretas que fazem negócio com o povo de Deus, com o povo incauto, com o povo, porque o povo não lê a Bíblia. Quando se lê a Bíblia, ninguém mais te engana. E tem muita gente que são enganados, porque a palavra fala que eles são destruídos. Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, Deus também vai te rejeitar, e vai rejeitar até os teus filhos. Irmãos, que cristianismo é esse que as pessoas rejeitam a palavra do Senhor? Porque elas gostam de ser enganadas. Entende, irmãos? Porque está lá na frente o homem de terno e gravata, o pastor, e ele fala, as pessoas começam a fazer coisas, mas às vezes aquele que está lá não tem a revelação do Cristo crucificado, nunca creu em seu novo nascimento em Cristo. Talvez ele tenha boas intenções, mas se não apontar para Cristo crucificado, onde ali você e eu, nós morremos para o pecado, não vai haver vida de ressurreição. Sem morte não tem ressurreição. É necessário cremos que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, e Cristo é a nossa vida. Então, amados, Cristo ressuscitou por uma causa. Vamos lá para Romanos capítulo 4, versículo 25. Estamos já partindo para o encerramento, irmãos. Romanos 4, versículo 25. E eu já quero, depois desse versículo, concluir dizendo mais umas breves palavras e mais um texto, e vamos encerrar. Veja qual foi a causa da nossa justificação.
diz assim: Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue, irmãos, ele foi entregue, tem uma causa aí, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que você foi justificado? Porque o meu Senhor Jesus ressuscitou, e juntamente com Ele também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, irmãos, porque Ele saiu do túmulo, nós também triunfaremos sobre a morte. Quando Jesus regressar com grande poder e glória, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos se levantarão da sepultura, até mesmo aqueles que foram cremados, até mesmo aqueles que foram no passado devorados pelas feras, até mesmo aqueles que foram queimados, até mesmo aqueles que foram engolidos pela fúria do mar e tragados pelas correntes furiosas dos rios, virão e comparecerão diante dele, daquele que está sentado no trono. Vamos ler aqui mais último texto, Filipenses capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11. Que texto nós temos aqui, irmãos? Graças ao Senhor que temos a carta de Filipenses, trazendo essas verdades contundentes, indeléveis para o nosso coração, que diz assim: pelo que também, Filipenses 2, de 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Coisa linda. Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, aqui é uma vida de ressurreição. Então, queridos, Jesus não está no túmulo, Ele ressuscitou, e graças ao Senhor que fomos ressuscitados também e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos pela vida de ressurreição que tu colocaste em nós. Cristo veio a este mundo, como a nossa vida, como a nossa ressurreição, nós estamos nele, ele está em nós. Pai Santo, como os louvamos ao Senhor por isso, por nos dar entendimento espiritual, para nós crermos nessas verdades tão maravilhosas da tua palavra. Oh, meu Pai, que nessa semana nós possamos viver uma vida de ressurreição, celebrantes do Cristo glorioso que ascendeu aos céus, está em teu seio. Oh Pai, nos faz enxergar que nós estamos nele, nos lugares celestiais em Cristo, estamos em Ti, com Cristo nos lugares celestiais. Pai, que essa semana seja uma semana guardada em Teu nome. Sabemos, ó Pai, pela palavra que Tu é aquele que cuida de nós. Os cuidados de amanhã, o Senhor certamente trará para cada um de nós. Continue nos sustentando nessa semana, nos fortalecendo, e é em Cristo que nós oramos. Amém.